Olá, queridos irmãos e irmãs. Você sabe quem eram os prostitutos cultuais que são mencionados lá na Bíblia Sagrada? Você sabe por que eles são mencionados muitas vezes relacionados ao culto, até mesmo a Deus lá em Israel? Eu sou o presbítero André Sanches do blog esboçandoideias.com e hoje eu vou te ajudar a entender tudo a respeito dos prostitutos e prostitutas cultuais. Quer saber mais sobre esse tema? Vem comigo, vamos para a minha lousa de explicações que nós vamos crescer mais no conhecimento da Palavra de Deus. Vamos lá? A pergunta completa de hoje da nossa leitora é a seguinte. Em alguns textos bíblicos temos a menção de prostitutos cultuais. Eu gostaria de entender melhor quem eram essas pessoas e o que elas faziam dentro do contexto bíblico. Muito obrigado, irmã. Essa pergunta é bem interessante e você que está assistindo esse vídeo agora também pode deixar a sua dúvida aqui nos comentários e ela pode virar vídeo aqui no nosso canal. Aproveite! Como eu tenho dito aqui, não existe pergunta boba. Pergunte e cresça no conhecimento do Senhor. Peço a você que deixe também já o seu like aqui nesse vídeo. Sim, dá o seu joinha para ajudar o nosso trabalho, para que ele chegue a mais pessoas. Queridos irmãos, nós temos pelo menos 4 textos bíblicos mencionando esses tais prostitutos cultuais que nós vamos entender daqui a pouquinho. Cito para vocês os 4. 1 Reis 14, 24, 1 Reis 15, 12, 1 Reis 22, 46 e Jó 36, 14. Vamos examinar um deles para que a gente possa então dar o pontapé inicial no nosso exame a respeito desse tema. 1 Reis 14, 24 diz o seguinte: havia também na terra prostitutos cultuais. Fizeram segundo todas as coisas abomináveis das nações que o Senhor expulsara de diante dos filhos de Israel. Queridos irmãos, aqui em 1 Reis 14 nós temos aquele período da história em que Salomão morreu. E após a morte de Salomão, o seu filho então se levanta e por conta da atitude do seu filho há um racha em Israel, separando então Israel em 2 reinos, Reino do Sul e Reino do Norte. No Reino do Sul, então, reina Roboão, filho de Salomão. E nós observamos então que Roboão, infelizmente, ele é um péssimo rei. Ele não consegue estabelecer ali diante de um povo um reinado que agradasse ao Senhor. E no tempo de Roboão, o povo se desvia com várias coisas abomináveis. Depois você pode ler mais o capítulo 14 de 1 Reis para entender um pouquinho mais essa história. Mas agora nós vamos então entender quem eram esses tais prostitutos cultuais. E é agora, querido irmão e irmã, que você se inscreve aqui no canal. Bíblia pura aqui para você. Segunda a sexta às 15 horas, vídeo novo. Não faz sentido você ficar de fora. Inscreva-se, ative todas as notificações e dê uma passadinha aqui todos os dias para assistir o nosso novo vídeo e crescer no conhecimento do Senhor. Quem eram os prostitutos cultuais? Sabemos que prostituto ou prostituta é alguém que troca o ato íntimo, sexual, por alguma quantia em dinheiro ou alguma coisa que lhe traga alguma vantagem, né? É um conceito muito conhecido e antigo da nossa sociedade, de todas as sociedades. Porém, irmãos, nos tempos do Velho Testamento, não existia apenas prostitutas e prostitutas que vendiam seus corpos por dinheiro. Existia um tipo de prostituição que era relacionada com o quê? Cultos religiosos. Exatamente. Uma prostituição que tinha no meio dela religiosidade. Daí ela se chamar cultual. Então, o primeiro conceito importante aqui é que você não confunda cultual com cultural, ok? Muita gente confunde esse termo. Cultural é referente à cultura. E esse aqui que fala dos prostitutos cultuais é referente a culto, adoração, religião, ok? Porque esses cultos de adoração, eles eram oferecidos junto com práticas sexuais a diversos deuses. E eu vou explicar isso em detalhes para você. Fica até o final. Então, os prostitutos cultuais eram homens que ficavam nos templos de adoração pagãos, ou seja, nos templos de adoração de diversos deuses, ou mesmo fora desses templos e tinham a função de, através de atos íntimos, cultuarem diversos deuses e assim então alcançarem a bênção deles. Ou seja, esses deuses na mente desse povo exigiam práticas íntimas para ficarem satisfeitos e então derramarem bênçãos
sobre aqueles homens. Na prática, então, eles tinham relações íntimas com uma ou até várias pessoas, as famosas orgias, e isso ao mesmo tempo, dentro desses templos ou algumas vezes fora desses templos, em algumas salas ali reservadas, a fim de que os deuses então se alegrassem e trouxessem favores, bênçãos, ou mesmo resolvessem problemas que eles estavam tendo na sociedade, como um tempo de seca, como um tempo de baixa prosperidade, ou mesmo tempos de doença. Então esses prostitutos cultuais eram uma espécie de sacerdotes dos deuses, que satisfaziam esses deuses através de atos íntimos. Olha que coisa doida, olha que coisa pervertida, né, dentro da sexualidade criada pelo Senhor. Porém, queridos irmãos, nós sabemos que não eram somente os homens que tinham essa prática. Também existiam as mulheres chamadas prostitutas cultuais. Elas participavam dessas orgias nos templos de adoração pagãos como sacrifícios aos deuses. Sim, eles acreditavam que os deuses tinham a relação íntima como um tipo de sacrifício. Então, quando alguém tinha, então, uma relação com esse tipo de mulher, com várias outras mulheres ao mesmo tempo, era como se os deuses recebessem isso como um sacrifício. Então, essas mulheres eram consideradas muitas vezes como sagradas e ofereciam, então, a relação íntima por dinheiro como uma forma de cultuar os deuses. Observe, por exemplo, aqui um texto de Gênesis 38, 21, que diz o seguinte: então perguntou aos homens daquele lugar, onde está a prostituta cultual? Observe bem agora aqui, prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam, aqui não esteve meretriz nenhuma. Temos aqui o famoso caso de Judá e Tamar, em Gênesis 38, eu não vou explicar esse caso agora, que ele é bem grande para explicar, então depois você pode ler lá em Gênesis 38, mas o que eu quero mostrar a você aqui é que nós temos uma menção bastante antiga, lá no texto de Gênesis, o que mostra para a gente que esta prática da prostituição cultual é bastante antiga dentro dos costumes pagãos de adoração a diversos deuses. Mas agora eu quero explicar uma coisa para você. Isso era aceito nos cultos a Deus? Queridos, você vai ver algo terrível. Isso começou a ser praticado dentro dos cultos a Deus. Mas antes de te explicar isso, um recadinho para você. Vagas abertas aqui do nosso curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa. Aqui tem um link na descrição e no primeiro comentário. Queridos irmãos, você quer aprender a examinar esses contextos, como eu faço aqui? Vem com a gente aqui estudar a Palavra de Deus. Vem com a gente começar lá de Gênesis, entender os contextos, os conceitos, a geografia bíblica, tudo a respeito ali do texto bíblico que vai aparecendo nos textos. Veja aí os detalhes na descrição do vídeo que você vai com certeza gostar. Vamos lá. Esse tipo de prática era tida por Deus como uma abominação, como nós vimos lá em 1 Reis 14, 24. Mas foi aceita em alguns momentos, não por Deus, mas pelos israelitas quando eles estavam distantes do Senhor. Esse costume maligno, queridos, chegou a adentrar e contaminar o culto a Deus e foi realizado, por exemplo, com algumas adaptações pelos filhos do sumo sacerdote Eli, famosos, né? Hofni e Finéias. Observe o texto de 1 Samuel 2:22. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres, observe bem esse trecho, que serviam à porta da tenda da congregação. Então observe que esse costume então de relacionar a tenda da congregação, que aqui é uma menção ao tabernáculo, essa ligação do culto com sexualidade, com intimidades, sem qualquer compromisso, ali relacionado ao lugar de culto, era feito também por esses homens e eles foram punidos severamente por Deus por conta de suas práticas abomináveis. Como Deus abomina as práticas dos prostitutos cultuais, queridos, ele trouxe diversas vezes severo juízo sobre o povo de Israel por aceitar essas práticas e por participar delas. Mas Deus também mostrou o seu favor, a sua aprovação, por exemplo, pelo rei Asa, que exterminou toda essa prática do território israelita no seu reinado. Observe bem o trecho aqui, 1 Reis 15:11, que diz o seguinte: Asa fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai ou seu antepassado.
porque tirou, observe bem, tirou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. Esse rei foi aqui elogiado pelo Senhor porque ele baniu esse tipo de prática como uma prática aceitável. Ele baniu como rei essa prática terrível e abominável do território no tempo do seu reinado. Então, queridos irmãos, toda forma de prostituição é abominada por Deus. Seja a prostituição por dinheiro, né, que é essa mais famosa que todo mundo conhece na sociedade, seja aquela prostituição quando se praticam atos dentro da intimidade sexual ilícitos como o adultério, a fornicação, né, que é a relação íntima antes do casamento, pornografias e outras coisas, seja como os prostitutos cultuais faziam, né, que era relacionar esse tipo de prática ao culto a deuses. Seja também a prostituição, que é aquela que a Bíblia diz quando Deus é trocado por outros deuses. Todos esses conceitos são reprovados pelo Senhor e chamados na palavra de Deus de coisas abomináveis, coisas que não agradam ao Senhor. Espero que você tenha crescido um pouquinho mais no conhecimento através deste vídeo. Deixo a você mais alguns conteúdos aqui na tela para que você possa assistir e crescer cada vez mais no conhecimento. Até o próximo estudo. Fico por aqui. Fica com Jesus.